Desejo cumprimentá-lo com a paz do Senhor Jesus e mais uma vez nessa oportunidade singular estar agradecendo a Deus por essa oportunidade de estar aqui em mais um leitura diária de hoje, já caminhando para a 9ª lição da escola dominical neste próximo domingo, que tem por tema Como vencer as oposições à obra de Deus. E a mim ficou incumbido de trazer uma breve reflexão na palavra de Deus nessa temática da quinta-feira, que tem por tema a vigilância, uma arma contra a oposição. E o livro que teremos por base é o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 37 ao 47, e passaremos a ler o texto da palavra de Deus. E diz o seguinte: ouvindo eles isto, compugnaram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Recebei o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos aqueles que estão longe, e tanto quanto Deus, nosso Senhor, o chamar. E com muitas outras palavras isso testifica e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E, perseverando unânimes todos os dias, no templo e partindo o pão, em casa comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E em todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Glória seja dada ao nome de Jesus. Eu confesso aos irmãos que a primeira leitura desse texto, eu procurei aqui a relevância do termo vigilância, porque, como bem coloca o nosso dicionário, vigilância ele é um ato tão somente de vigiar, um ato ao efeito de você estar ali atento, né? Estar em permanente alerta e agir com precaução. Agir com precaução para não correr riscos desnecessários, né? Tomando aqueles cuidados. Portanto, eu procurei aqui, meus amados, confesso a vocês, e tive da parte de Deus a seguinte direção aqui nesse texto proposto na escola dominical. É bem verdade que não se protege aquilo que não tem valor, né? Nós vamos de convir que tudo que tem valor, né, necessita, precisa, requer uma atenção especial, porque afinal de contas os ladrões minam e roubam. Então alguém tenta tirar essa riqueza de onde ela estiver. Portanto, é necessário primeiro trazer essa consciência. E é nesse intuito que eu inicio minhas palavras, começando por essa análise, porque aqui Pedro está pregando acerca do testemunho da ressuscitação do Senhor Jesus, afirmando que o Senhor Jesus está vivo. Foi um evento que nem todos naquela época presenciaram, apenas os discípulos, os apóstolos que tiveram o acesso ao Senhor Jesus depois que ele ressuscitou. E aqui é falado da grandiosidade do Evangelho. Aqui é onde está o fundamento dessa vigilância. Por que precisamos estar vigilantes? Aqui está a mensagem salvífica da parte do Senhor Jesus e o testemunho vivo por parte do Espírito Santo aqui
mostrando a veracidade da palavra. Então Pedro inicia falando no seu sermão acerca da ressurreição de Jesus. E aí, no coração daqueles irmãos já sedentos pela palavra, eles perguntam agora, tanto a Pedro quanto aos apóstolos, o que eles vão fazer, né? Esse sentimento de perdido. Poxa, agora nós sabemos que temos aqui essa tão preciosa verdade, mas o que nós vamos fazer? O que faremos com essa verdade? Então, Pedro aqui os exorta a batizar, né? Exorta ao batismo para o arrependimento de pecados. E aqui já ressaltando que o batismo de arrependimento de pecados é o batismo já estabelecido conforme o Senhor tinha revelado ao João Batista, né? O batismo do Jordão, por imersão. Mas esse batismo, ele não é requisito para que o batismo com o Espírito Santo e os dons do Espírito Santo venham se revelar. Porque nós temos alguns episódios na Bíblia, sabendo no Novo Testamento, nos quais não houve o batismo em águas e houve o batismo com o Espírito Santo. Nas duas situações, a saber, uma foi no capítulo 9, versículo 17 ao 18, com o apóstolo Paulo. E o segundo caso foi com o Cornélio, na casa de Cornélio, onde todos receberam o Espírito Santo, mesmo ainda não sendo batizados no Espírito Santo. Você pode conferir a história do Cornélio no capítulo 10 do livro de Atos, no versículo 44 ao 48. Então, dito isso, nós temos aqui o cenário de que o batismo em águas aqui, o batismo para arrependimento, mesmo que não fosse condição, ele servia de testemunho, de testificar, né, que nós estamos conscientes da nossa condição, né, onde o Espírito Santo de Deus já começa a trabalhar, nos trazendo conhecimento da justiça, do pecado e do juízo. Então vemos aqui que, depois dessa compreensão, e onde Pedro alega que é para nós, né, é para eles na ocasião, para os filhos deles e para todos mais o quanto o Senhor houvesse de chamar. Então, a minha observação sobre vigilância aqui nesse texto, ela repousa na seguinte observação, de que o adversário ele sonda as nossas vidas, ele sonda, melhor dizendo, ele nos cerca porque estamos inseridos no plano de Deus, no plano da salvação. Peleja contra Deus, o nosso adversário, e não se alegra em nos ver direcionados segundo a vontade do Todo-Poderoso. Então peleja contra todo o intento de que Deus colocar no nosso coração para fazermos a obra dele. O opositor, o adversário, o inimigo, ele vai se levantar, mas aquele que nos chamou nos garante a vitória. E é somente por uso da vigilância, se estivermos sempre atentos, vigilantes, como bem coloca o texto aqui, a geração é vil, então nós devemos estar vigilantes quanto às condutas socialmente aceitáveis, sabendo que aquela sociedade já tinha um cenário no qual era envolvido de concupiscências, era envolvido de maldade, era envolvido de coisas que não agradavam a Deus. Portanto, nós devemos estar vigilantes, mesmo ainda que a nossa sociedade, mesmo ainda que o contexto onde estivermos inseridos não esteja agradando ao Senhor, nós devemos ter essa vigilância com o nosso próprio testemunho, com a nossa bandeira de vida, para que assim possamos glorificar a Deus. Aprendo eu que a vigilância é uma arma indispensável para que nós possamos permanecer arraigados junto à videira verdadeira, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, dito isso, de toda essa narrativa de que depois do batismo, depois dessa confissão pública de meu estado pecaminoso e eu assim proceder, passar pela a fase do batismo em águas e confessar a Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida, e após
eu estar à disposição de Deus, recebendo dele o Espírito Santo, partindo para a santificação, no qual os dons do Espírito, o Espírito Santo, ele ganha proporções dentro do ser humano para que ele possa agir na sua plenitude, manifestando os seus dons. Eu devo não perder a minha comunhão com o Senhor, eu devo proteger essa comunhão, eu devo estar vigilante. Então, a vigilância, ela é imprescindível para que nós consigamos alcançar a vitória em Cristo Jesus. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e fiquem na paz.